A ministração, a palavra que eu quero repartir com vocês hoje à noite, a mesma palavra que eu reparti hoje de manhã, espero que Deus nos dê a mesma graça. O tema é o teste da fornalha. Daniel, capítulo 3, a partir do verso 1. Eu vou pedir para não projetar esse texto. Eu gostaria que você lesse na sua Bíblia, seja na sua Bíblia de papel ou seja na sua Bíblia eletrônica. O importante é que você acompanhe a leitura da palavra de Deus. Daniel, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do verso 1. Se você está sentado ao lado de alguém que porventura não tenha um exemplar da Bíblia, se você puder, amorosamente reparta a sua Bíblia para que esta pessoa querida possa acompanhar a leitura nesta hora. Daniel, capítulo 3, a partir do verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que o rei tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som de trombeta, de pífaro, de harpa, de cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar no mesmo instante, será lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostrarão os povos, nações e homens de todas as línguas e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoraram a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém,
Se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha ardente e das tuas mãos, ó rei. Repita agora o próximo versículo, por favor. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse a seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse-lhe: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os seus cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Olha para mim um instante. Minha palavra hoje é sobre o teste da fornalha. Quantos de vocês já fizeram um teste para ter carteira de motorista? Quantos de vocês já fizeram? Parabéns, parabéns. Quantas mulheres já... hoje é o dia das mulheres. Parabéns, irmãs queridas. Deus abençoe. Vocês são uma bênção. Parabéns pelo seu dia. E eu fiquei sabendo hoje, eu estava meio revoltado no culto da manhã, porque eu falei, tudo bem que tenha dia da mulher, mas não tem dia do homem, né? Mas tem dia do homem, é dia 15 de julho, mas ninguém sabe, né? Dia 15 de julho eu vou dar parabéns, me ajude a lembrar para não esquecer. Quantas mulheres fizeram um teste para tirar carteira de motorista? Levanta a mão aí, mulheres. Olha,
Por isso que o trânsito está uma bênção, porque vocês são muito cuidadosas, irmãs. Eu sei, né, as mulheres são bem mais cuidadosas que os homens no trânsito, não é verdade? Agora, o teste sempre tem um objetivo, e existe vários testes, mas todo teste tem como objetivo promover alguém. Todo teste é uma oportunidade de demonstrar suas habilidades ou seus conhecimentos. Todo teste serve como uma oportunidade de demonstrar aos outros que você é capaz. Quando queremos confiar algo importante para uma pessoa, nós a expomos a testes. Teste é o mesmo que uma prova. Quanto mais difícil for o teste, maior será a recompensa dos aprovados. Vou repetir. Quanto maior for, ou mais difícil for o teste, maior será o salário ou a recompensa dos aprovados. Deixa eu citar duas profissões aqui. Eu trabalhei, né, numa dessas profissões. Eu te pergunto, qual o teste mais difícil? É o teste para ser aprovado para trabalhar como frentista do posto de gasolina, que eu trabalhei, ou um teste para passar no vestibular de medicina? Qual o teste mais difícil? Quem ganha mais, um frentista ou um médico? Um médico. Queridos, testes, né, eles vão definir, diante da dificuldade dele, aquilo que nós teremos como recompensa. O teste serve para abrir portas ou para mantê-las fechadas. Teste é uma ferramenta que Deus usa muito, visando promover os seus filhos e manifestar a sua glória. Vou repetir, teste é uma ferramenta que Deus usa muito, visando promover a seus filhos e também manifestar a sua glória. Quando eu olho na Bíblia, eu vejo Deus aplicando testes em muitas pessoas. E quando eu estava preparando esta palavra, os meus olhos se voltaram para o que aconteceu antes do teste e o que aconteceu depois do teste. Eu quero só mencionar algumas pessoas que passaram, né, um teste muito duro. E esse é um teste que todo grande líder vai passar. Moisés passou o teste da rejeição. Algumas pessoas que se tornam líderes, eles não se tornarão pessoas relevantes para fazer a obra que Deus tem, se não passarem pelo teste da rejeição. Esse é um teste muito duro, é um teste muito, muito difícil. Eu já contei para vocês, né, não posso contar hoje à noite, não é esse meu assunto, mas das duas vezes que eu quis ser pastor antes de ser pastor de vocês. Talvez, né, se você não sabe a minha história, mas nessas duas vezes eu fui rejeitado. E as pessoas que deveriam me escolher como pastor, eles falaram, nós não queremos você como pastor. E eu chorei muito, é muito difícil passar pelo teste da rejeição. Foi muito difícil para Moisés passar por esse teste. Ele foi criado no palácio de Faraó. Ele poderia se tornar um faraó, ele poderia ser um rei muito importante, mas ele escolheu servir o povo de Deus. E por causa de um erro que ele cometeu, assassinando, né, 2 egípcios, o povo dele rejeitou a sua liderança. E Moisés, então, foi trabalhar como empregado do seu sogro. Foi um teste muito duro. Tanto assim, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo, ele teve muita resistência, porque ele tinha sido marcado pelo teste da rejeição, e a princípio ele ainda não tinha sido aprovado. Agora, toda vez, né, que nós passamos por algum teste, e eu queria, mais uma vez, hoje é o Dia das Mulheres, perguntar, quantas mulheres, ao fazer o teste de direção, principalmente lá no Detran, você chorou? Levanta a mão, não precisa ter vergonha. Levanta a mão, vai ser vergonha esse homem levantar a mão. Mas a mulher pode. Olha só. Claro que o homem gostaria de chorar, mas o homem não pode chorar, então tem que ficar daquele jeito lá. Mas, queridos, muitas vezes, se o teste é muito duro, nós choramos. Dependendo do teste, nós choramos.
E alguns de nós, né, choram e choram muito. Não é que você quer chorar, mas o choro brota naturalmente do nosso coração, né? Eu lembro de algumas famílias que passaram um teste da enfermidade, ou, né, a fornalha da enfermidade. Quantas vezes estivemos, né, em hospitais orando com estas pessoas e as lágrimas brotam naturalmente, porque quando o teste é muito duro, né, quando o sofrimento é muito grande, então não tem como nossas lágrimas não serem derramadas. Eu muitas vezes, nesses anos, vieram alguns testes muito duros e muitas lágrimas foram derramadas. Eu falo que toda grande obra no reino de Deus, ela será edificada sobre lágrimas. Quero repetir isso para vocês. Toda grande obra no reino de Deus, ela será edificada sobre lágrimas. Isso não deve soar estranho para ninguém. Agora, marca na sua Bíblia o Salmo 56, verso 8. Salmos, quero que projete, por favor, agora. Salmo 56, verso 8. Eu tenho esse texto marcado na minha Bíblia, desde que eu olhei para esse texto desta forma, ele me traz muito alento na hora dos testes. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas, cada uma delas, em algumas versões, no teu livro? Sabe, queridos, quando eu li esse versículo, eu sempre pensei que as minhas lágrimas caíam no chão e se perdiam. Mas pela Bíblia, a Bíblia diz que o Senhor guarda, Ele recolhe as nossas lágrimas, e Ele guarda as nossas lágrimas, e Ele faz uma anotação no seu livro acerca das nossas lágrimas. Então eu creio que nenhuma das suas lágrimas, elas ficarão apenas no chão, mas elas são guardadas, e eu quero te falar isso. Se isso te alegra, depois, por favor, dê glória a Deus. Mas o Senhor guarda as nossas lágrimas, escreve a razão delas, e depois nos devolve em forma de honra e bênção para as nossas vidas. Eu creio de todo o meu coração nisso. Queridos, quantas lágrimas eu já derramei, você já derramou, que lá na frente você viu o Senhor te abençoando. E aí você perguntou assim: Deus, eu não mereço isso. Eu não sei porque Deus está me abençoando desta maneira. Porque nós esquecemos as lágrimas que nós derramamos. Diga assim: mas Deus não esquece. Deus não esquece. Por isso, minha irmã, meu irmão, que essa palavra possa servir de alento ao seu coração. Alguns testes, eles são testes muito duros. E algumas pessoas, elas não conseguem suportar testes. E Deus até não permite testes a algumas pessoas, porque elas não suportariam e elas não poderiam ser promovidas, apenas ficariam envergonhadas porque foram reprovadas. Não é todo mundo que Deus pode testar. E eu vou falar uma coisa para vocês, né? Em Gênesis 22, nós encontramos Abraão passando por um teste duro, o teste do sacrifício. Diga, teste do sacrifício. Mais uma vez, diga, teste do sacrifício. Esse teste é muito duro. Eu creio, queridos, que a maioria do povo de Deus, que era até pouco tempo evangélico, agora já está gospel, que eu nem sei bem o significado de tudo isso, eu sei, mas eu não sei. A maioria das pessoas que frequentam os templos evangélicos no Brasil hoje, não passariam pelo teste do sacrifício. Nós vivemos numa geração que Deus não pode pedir nada para a maioria, talvez, das pessoas. Posso estar enganado, talvez não. Mas muitas pessoas, Deus não pode pedir nada, porque nós é que fomos ensinados a pedir para Deus. E quando falamos de sacrifício, falamos de um sacrifício de vantagem. Nós vamos dar alguma coisa para Deus, mas Ele vai nos dar muito mais. Por exemplo, gente, vamos fazer um sacrifício de darmos uma oferta de R$1.000. Eu quero desafiar você hoje à noite, fazer um sacrifício de dar uma oferta de R$1.000. Mas eu quero falar
que você vai dar essa oferta na fé de que Deus vai te dar 30, 60 ou 100, ou seja, Deus vai te dar 30 mil, Deus vai te dar 60 mil e Deus vai te dar 100 mil. É um jeito de motivarmos as pessoas a fazerem sacrifício. A maior parte da motivação do sacrifício, logo ela tem embutida uma recompensa. Mas quando vem o teste do sacrifício, Deus não promete nenhuma recompensa. Quando nós olhamos para Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não tinham uma promessa de Deus de que eles seriam salvos da fornalha. Nem sempre a provisão de livramento vem no teste do sacrifício. Esses três, eles foram salvos. A fornalha não os queimou. Mas há outros que entram no teste do sacrifício e não têm a mesma história. Não há, quando eu olho para isso, que é o teste de sacrifício, Deus não está prometendo nada. Quando Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho, Deus não disse: Abraão, vai até ali, que na hora você vai ver o que vai acontecer. Não. Abraão, quando ele enfrentou o teste do sacrifício, ele entrou para perder, ele não entrou para ganhar nada. E o que Deus está falando hoje à noite, que Ele quer levantar um povo que quando passar ou vier o teste do sacrifício, eles falam: Senhor, nós estamos dispostos a não ganhar nada, mas nós queremos ser aprovados no final do teste do sacrifício. Abdenego, eu sempre confundo a ordem dos três aqui, por isso que eu fico meio perdido. Como é que é a ordem? Sadraque, Mesaque e Abdenego. Um dos primeiros sermões que eu preguei em Curitiba foi lá na igreja do SIC. E aí eu pus Daniel na fornalha e Sadraque, Mesaque e Abdenego na cova dos leões. Foi uma festa. E as pessoas, elas faziam gestos, eu falei: estão gostando, estão participando, mas é eu que estava todo atrapalhado. Queridos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, Sadraque, Mesaque e Abdenego, o fogo não queimou eles. Eles tiveram um grande livramento, mas eu gosto, eles me parecem até me parecem um pouco arrogantes quando o rei vai falar com eles. Eles eram muito queridos ao rei. Eles eram 3 jovens, eles eram judeus, eles vieram para trabalhar, né, no Império Babilônico, e Nabucodonosor estava separando pessoas para trabalhar no palácio. E quando eles foram entrevistados, eles eram muito bonitos, eles tinham uma boa aparência, e eles tinham muita sabedoria e inteligência. O rei gostou deles, disse: eu quero esses jovens para a minha equipe, eu quero que eles trabalhem aqui. E eles serviam muito bem ao rei, até que Nabucodonosor manda fazer essa estátua, e todo mundo agora tinha que adorar e se prostrar. E eles não fizeram, porque eles não decidiram não se contaminar e não se prostrar diante de outros deuses que não fosse o Senhor dos céus e da terra. Eles escolheram não se contaminar. Eles escolheram ficar do lado de Deus. Eles escolheram não fazer aliança com outros deuses. Sabe o que acontece? O rei, seus assessores dizem: Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não adoraram a sua estátua. O rei ficou triste. E num gesto de bondade, ele foi falar com os rapazes e disse: olha, talvez vocês não entenderam direito, que quando tocasse os sons das trombetas e as gaitas e tudo, vocês tinham que adorar. Eu queria assim que vocês fizessem isso. Vocês fazendo isso fica tudo bem. Tem gente aí que está querendo, né, o mal de vocês, mas eu não quero o mal de vocês. É só vocês adorarem a estátua e vai ficar tudo bem para vocês. E aí eles parecem, né, que num rompante, eles dizem assim: rei, nós não vamos adorar. Nós entendemos bem, nós não vamos adorar. Diga assim: nós não vamos adorar. Nós não vamos nos prostrar. Diga assim: nós não faremos isso. Nós não faremos isso. Queridos, e o rei ficou assim, e ele disse: olha, mas eu quero que vocês saibam de uma coisa, eu posso livrá-los da fornalha.
E aí eles falaram: nós não queremos. Nós queremos enfrentar o teste da fornalha. E ele disse mais: e se Deus quiser nos livrar, está tudo bem. Mas se Deus também não quiser, não tem problema. Diga assim: se Deus quiser me livrar, diga bem forte: se Deus quiser me livrar, tudo bem. Mas se Ele não me livrar, está tudo bem também. Sabe por quê, irmãos? Eles tinham tanta intimidade com Deus nesta terra, que se Deus livrasse, estava muito bem, eles iam continuar tendo intimidade com Deus. Mas se eles morressem, eles iam continuar tendo intimidade com Deus. Para eles não fazia diferença estar na presença de Deus aqui ou no céu. É por isso que eles falaram: para mim não faz a menor diferença. Se Deus não quiser nos livrar, não tem problema. Nós enfrentaremos a fornalha. Se você pode, não sei se você quer, diga: se Deus não livrar, não tem problema. Eu quero passar pelo teste da fornalha. Veja bem o que você falou, hein, irmão? Olha, eu sei. Mas é isso que eles falaram. Deus está levantando uma geração que está disposta a isso. É muito interessante, muito interessante. Isaac, na hora que o cutelo vinha sobre ele, o anjo bradou e ele sobreviveu. Mas quando veio o cutelo no pescoço de João Batista, não aconteceu a mesma coisa. Então, quando é o teste do sacrifício, não há nenhuma promessa de que as coisas elas vão terminar bem. Queridos, eu estou crendo que Deus está preparando a igreja para passar e ser aprovada no teste do sacrifício quando a hora chegar. Há uma geração que Deus vai levantar, de uma igreja viva, de uma igreja atuante, de uma igreja forte, que ela não vai negar ao Senhor. Diga: eu não vou negar ao Senhor. Diga: eu não vou negociar a minha fé. Queridos, é muito interessante. Eles escolheram o teste. Eles não eram obrigados a passar. Há muitos sofrimentos na vida que nós escolhemos. Tem um jeito, se você quiser fazer um atalho, tem jeito para fazer um atalho. Mas homens e mulheres que Deus quer promover no seu reino não farão atalho. Eu e você não faremos atalho. Se tiver que passar pela prova, pelo teste da fornalha, nós vamos fazer. Se nossa igreja tiver que passar pelo teste da fornalha, ela vai passar. Nós não acharemos atalhos. Vou falar uma coisa para você. A gente vai acostumando, tem uns negócios tão estranhos. Mas levanta uma estátua aqui, outra coisinha ali, e tudo começa, alguém podia fazer: olha, o rei só levantou a estátua para decoração. Na verdade, é só para enfeitar aqui, não vai dar, né? Sim, sabe, a gente vai arrumando desculpas para desviar do propósito de Deus, vai fazendo coisas que Deus nunca nos mandou fazer. A igreja evangélica está fazendo coisas que Deus nunca mandou fazer, irmãos. Mas a gente vai acostumando com as coisas, e os bezerrinhos vão crescendo do nosso lado, e a gente acha eles tão bonitinhos, e a gente acha eles assim. Por exemplo, eu vou falar uma coisa para você. Tem acontecido algumas coisas, né, no Brasil. Deus vai mudar esse negócio. Deus vai dar um aperto, a coisa vai. Sabe por quê? Está tudo muito misturado. A gente não sabe muito mais quem é de Deus, quem não é de Deus. É tudo mais ou menos. Está meio na moda ser de Deus. É meio cultural agora ser gospel. É cultural, faz parte da nossa cultura. É chique ser gospel. Mas Deus não está interessado em gente gospel. Deus está interessado em pessoas que nasceram de novo, que se arrependeram dos seus pecados, que confessam os seus pecados e querem glorificar a Deus na terra. Irmãos, ficou tão misturado o púlpito e o palco. Falei semana passada, a gente não sabe quando é púlpito e a gente não sabe quando é palco. Está tudo muito parecido. E eu decidi uma coisa. Tem umas coisas estranhas. Homens que Deus deu dons maravilhosos para eles, e mulheres. Aquelas vozes lindas que foi Deus que deu. Eles estão cobrando 60 mil para cantar, para adorar a Deus. Está muito caro, irmãos. Isso está fora. É o bezerrinho de ouro, né, que está aí, mas é bonitinho, ele brilha bastante.
E a gente gosta tanto de coisa que brilha, não é verdade? Então a gente está disposto a ver o bezerrinho de ouro brilhar 60 mil para ver um cantor famoso. Eu não pago. Essa igreja não paga. Diga, eu também não pago. Não, mas fala bem sério. Não pago. Não pago. Não, faz assim bem sério. Não pago, não pago, não pago, não pago. Essas coisas são os bezerros que vão sendo levantados. E a gente vai se dobrando, e a gente vai se dobrando, e a gente vai se dobrando. Deus está levantando uma geração que vai dizer, eu não me dobro. É desse jeito mesmo. Eu gosto muito de você me anima, viu? Se tivesse uns 200 de você, eu ia ser muito animado, muito mais. Eu ia ser um pregador muito animado, de verdade, te agradeço demais. Queridos, os bezerrinhos vão aparecendo, eles são bonitinhos. Agora, tem uns bezerrinhos que já estão bem criadinhos, para pregar por 2 horas, 10 mil reais. 10 mil reais. 10 mil reais. Os bezerrinhos estão crescendo para tudo que é lado, mas eles são tão bonitinhos, são tão engraçadinhos, eles fazem a gente rir o tempo todo. Tem uma mensagem atraente. Tem um outro fantástico, estou falando de gente do Brasil que eu conheço. A equipe dele me ligou esses dias. Quando a gente era bem pequenininho, pobrinho, uma vez eu queria trazer um cantor desses assim, não brilhava ainda, mas cantava bem. Muitos anos atrás eu queria trazer essa pessoa aqui. A secretária nem me atendeu. Mas agora esses dias falaram assim para mim, olha esse telefone aqui, você pode falar direto lá com fulana, ela quer muito vir na sua igreja. Não trago, não vou dar 50 mil, não tenho, se tivesse não dava. Se eu tivesse 50 mil, eu ia fazer um churrasco para nós comer e ficar todo mundo bem gordo e bem bonito para a glória de Jesus. Ainda dando glória a Deus, aleluia, e glória a Deus, aleluia. Não pago. Esse outro, a equipe dele ligou, faz agora uns 2 meses atrás. Pregador fantástico, admiro demais. Homens de Deus, estou falando de homens de Deus. Mas se perdem no meio das coisas. Esse já é diferente. 20 reais por cabeça. R$20 por cabeça. Eu estou te falando de coisas... Diga assim, não sou boi. Fica só assim, irmão, porque eu vi que não vai dar certo agora a minha ilustração. E começou bem, mas terminou mal, fiquei constrangido. Então, não, vamos parar por aí. É melhor, fica melhor assim, diga, não sou gado. R$20 por cabeça. Sabe, queridos, eu estou certo que nesses dias, Deus vai levantar uma igreja que não se dobra. Uma igreja que sabe discernir as coisas e quando vem o teste, ela vai compreender, ela vai saber. O teste da fornalha vem, né? E nós vamos dizer, eu estou do lado de Deus, Deus me escolheu, eu vou ficar do lado do Senhor. Né? Esses jovens escolheram o caminho do sofrimento. Eles escolheram o caminho da vergonha. Todos estavam, não eram sábios, não eram os jovens mais bonitos, olha lá agora, na fornalha, enfumaçados, cheio de como é que fica aquela coisa quando, cheio de cinza, mas aquela coisa, folige, imagina o rosto deles, tudo feio. Mas eles escolheram passar pelo teste do sofrimento. Eles confiaram na sabedoria de Deus. A fornalha representa o alto preço por suas decisões de fazer o que é correto diante de Deus. O que pode levar uma pessoa para a fornalha? Honestidade.
Se você for uma pessoa muito honesta, você vai passar por apertos terríveis no nosso país. Ser honesto vai fazer você passar momentos difíceis nesses dias. Eu comprei um jornal ontem porque a gente está sem televisão, eu queria ver um pouquinho como é que está as coisas aí da corrupção, mas a coisa está feia. Não pense que é só lá em cima, isso está por tudo que é lado, meu irmão, isso é por tudo que é lado. A honestidade, se você é empresário, se você é uma pessoa séria, a honestidade pode levar você para apertos terríveis, terríveis, terríveis. O que pode te levar para o teste da fornalha? Falar a verdade, diga falar a verdade. Uma coisa muito simples, irmãos, falar a verdade. Se você decidir falar a verdade, você vai entrar em cada aperto que você não tem ideia, meu irmão. Você não tem ideia. Colossenses 3:9 diz: falai a verdade uns aos outros. É isso que nós temos que fazer. Diga assim, falar a verdade. Falar a verdade. Ser transparente. Temos experimentado, o que significa falar a verdade. Quero que você escreva em algum lugar, se você puder, esta frase, que ela faz parte do encontro, não sei, é de alguma coisa com Deus, eu acho que é do EDD, se eu não me engano. Mas eu quero falar, porque eu vi um preletor, falar e eu gostei demais. O que está na luz está na cruz. Repita, por favor. Mais uma vez. O que está na luz está na cruz. E o que está na cruz não é mais seu, é de Jesus. Sabe por que eu estou animado? Porque a minha vida está na luz e está na cruz. A vida da minha família está na luz e está na cruz. A vida desta igreja está na luz e está na cruz. Por isso podemos ficar animados. Eu tenho desejado ser um homem de Deus e sempre falar a verdade, simplesmente a verdade. Diga assim, falar a verdade. Todos os dias. O que está na luz está na cruz. Sabe, queridos, eu estou certo. Jesus não fez nenhuma promessa que nós não passaríamos por provações duras. Deus não prometeu te livrar da fornalha, já ouvi essa expressão, mas Ele promete entrar contigo na fornalha. Abra a sua Bíblia em Isaías 43, por favor, Isaías 43, verso de 1 em diante. João 16, 33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos lá, Isaías. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel. Diga assim, não tema, pois eu o resgatei, e chamei pelo teu nome, e você é meu. Verso 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, e chama nenhuma arderá em ti. Diga assim, o fogo não vai me queimar. Eu quero colocar Romanos 8, 31. Já vamos para o final dessa palavra, Romanos 8, 31. Agora eu quero, quando eu contar 3, igreja, leia o mais alto que você puder. 1, 2, 3. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, meu irmão, minha irmã, se vier a prova da fornalha, você tem que saber se Deus está com você. Se Deus está com você, meu irmão, está tudo bem. Ela pode vir, você realmente vai passar por ela. E tem um texto de Tiago 1, 2 e 3. Homens como Abraão, José, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego receberam promoção depois que passaram pela prova. Veja o que está escrito, Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria
o fato de passarem por diversas provações. Meus irmãos, tende por motivo de alegria o passardes por muitas provações. Por quê? Porque vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, produz firmeza, produz perseverança. Você não vai ser uma pessoa estável, você vai ser uma pessoa perseverante.